Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Wesley Lima e hoje vamos refletir sobre Lucas capítulo 13, versículo 22 a 30, onde encontramos uma poderosa mensagem de Jesus enquanto ele caminha em direção a Jerusalém. Através de seus ensinamentos, ele nos convida a refletir sobre a natureza da salvação e o caminho para a vida eterna. Jesus enfatiza a importância da diligência e do esforço na busca por uma vida plena e significativa no reino de Deus. Hoje vamos explorar essas passagens e entender como suas palavras ainda ressoam em nossas vidas contemporâneas. Vamos lá? Lucas capítulo 13, versículo 22. E andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia ensinando, e caminhando para Jerusalém. Cidade em cidade, principalmente da Galiléia, e aquelas que estavam entre a Galiléia e Jerusalém. Mateus pode ter compilado diversos ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, ou mais provável, Jesus os repetiu em diversas ocasiões, sendo que Lucas agora registra uma ocasião diversa da de Mateus, apesar de ter tratado do mesmo assunto. A repetição é a mãe da aprendizagem. É através da repetição que memorizamos e colocamos uma nova habilidade em nosso piloto automático. É assim que criamos novos hábitos e conquistamos a meta da aprendizagem, que é tornar novas habilidades habituais e automáticas. Ensinando e caminhando. Isso demonstra a diligência de Jesus. Embora estivesse viajando, ainda se lembrava de seu trabalho. Ele não se desculpou com o argumento de que estava com pressa. Os cristãos e ministros cristãos devem lembrar que, quando Jesus viajou, ele não ocultou seu caráter, ou pensou que ele estava, então, livre da obrigação de fazer o bem. Versículo 23. E disse-lhes um: Senhor, são também poucos os que se salvam? E ele lhe disse. Era a opinião entre os judeus que todos eles entrariam no céu. Mas como apenas dois, Josué e Caleb, de todos os exércitos que saíram do Egito, entraram na terra de Canaã, alguns deles sustentaram que um número proporcionalmente pequeno entraria no céu. Sobre esse assunto, um homem desejou a opinião de Jesus. Assim, esse judeu provavelmente indagou sobre a salvação eterna dos homens, porque, embora pudesse facilmente acreditar que todos seus irmãos judeus deveriam ser salvos, ele não conseguia acreditar tão facilmente que a salvação não estava confinada à sua própria nação. Portanto, tendo uma alta opinião de Jesus como professor, esse judeu propôs a dúvida para Cristo. Mas talvez quem fez a pergunta quisesse uma salvação temporal, admitindo o reino do Messias aqui na terra. Mas como nenhum reino secular deveria ser erguido por seu grande libertador, Jesus respondeu a pergunta em seu significado espiritual. Mas em qualquer sentido que entendemos essa pergunta, a resposta de Jesus contém uma exortação, o que implica que apenas um pequeno número de judeus daquela geração seria salvo. Versículo 24. Trabalhai para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procuraram entrar e não puderam. Trabalhai. Literalmente, agonizai. A palavra é retirada dos jogos gregos. Em suas corridas, lutas e vários exercícios atléticos, eles lutavam ou agonizavam, ou exercendo todos os seus esforços para obter a vitória. Milhares os assistiam. Eles foram treinados por muito tempo para o conflito. E a honra da vitória era uma das mais altas honras entre o povo. Então Jesus diz que devemos nos esforçar para entrar. E ele quer dizer com isso que devemos ser diligentes, ser ativos, ser sinceros, que devemos tornar nosso primeiro e principal objetivo superar nossas propensões pecaminosas e nos esforçar para entrar no céu. Essa mesma figura ou alusão dos jogos gregos é frequentemente usada no Novo Testamento. Porta estreita. Essas ficavam em cantos afastados e deviam ser procuradas. E são abertas apenas para quem bate. E quando o sol se põe e a noite chega, elas são fechadas e trancadas. É tarde demais. Procuraram entrar. Muitos de várias maneiras manifestaram algum desejo de serem salvos. Eles a procuram, mas não agonizaram para isso, e portanto são excluídos. Mas um significado mais provável dessa passagem é o que se refere a essa busca a um tempo que será tarde demais. Nessas vidas, eles negligenciam a religião e se envolvem com outras coisas. Na morte ou no julgamento, eles tentarão entrar, mas será tarde demais. A porta estará fechada. E porque eles não fizeram da religião o principal objetivo de suas vidas, eles não puderam entrar. Não puderam. Isso não foi feito para afirmar nada que respeite a incapacidade do pecador, desde que ele busque a salvação no tempo e maneiras adequadas. Isso significa que no momento em que muitos procurarem,
quando a porta estiver fechada, eles não poderão entrar, de acordo com o que vimos em Mateus, capítulo 7, versículo 21, onde está registrado: Não é qualquer um que me diz, Senhor, Senhor, quem entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. No tempo apropriado, quando o dia da graça foi prolongado, eles poderiam ter entrado, mas haverá um momento que será tarde demais. O dia da misericórdia terminará, e a morte chegará, e as portas do céu trancadas contra eles. Quão importante é, então, esforçar-se para entrar enquanto tivermos oportunidade, e antes que seja tarde demais. Versículo 25. Porque quando o chefe da casa se levantar e fechar a porta, e se estiveres de fora, e começares a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele, vos disser, não vos conheço, nem sei de onde vós sois. O chefe da casa se levantar e fechar a porta, e se estiveres de fora. A figura aqui usada é retirada da conduta de um empregado doméstico que está disposto a ver seus amigos e que, no momento oportuno, mantém as portas abertas. Mas há um momento adequado para fechá-las, quando ele não verá mais seus convidados. À noite, seria impróprio e inútil procurar uma entrada. A casa seria fechada. Portanto, há um tempo adequado para procurar uma entrada no céu. Mas haverá um tempo que será tarde demais. Na morte, o tempo terá passado e Deus não será mais misericordioso com a alma do pecador. Senhor, Senhor, abre-nos. Eles chamam Cristo, Senhor, como se fosse seus servos. Antes, em sinal de sua confiança e importância, eles dobram a expressão, Senhor, Senhor, e agora desejam entrar por aquela porta que antes desprezavam, e agora teriam prazer em ter um lugar entre os cristãos sérios que antes desprezavam. E respondendo ele vos disser, não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Negar conhecimento de onde eles eram seria negar conhecê-los, e era uma forma de repúdio. Versículo 26. Então começareis a dizer, em tua presença temos comido e bebido, e tens ensinado em nossas ruas. Ter comido com alguém é evidência de conhecimento ou amizade. Assim, o pecador pode alegar que ele era um seguidor professo de Jesus, e tinha algumas evidências de que Jesus era seu amigo. A figura é tirada dos costumes das pessoas e significa simplesmente que eles professavam apego, e talvez supusesse que Jesus era seu amigo. Versículo 27. E ele dirá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Afastai-vos de mim, vós todos praticantes da justiça. Nenhuma proximidade da comunhão externa com Cristo valerá no grande dia, em lugar daquela santidade sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Devemos observar o caráter de Jesus, sugere que ele então assumirá o caráter do julgador absoluto dos destinos eternos dos homens. E devemos comparar com sua condição de desprezado e rejeitado naquele tempo. Nem sei de onde vós sois. Pessoas se dizem seguidoras de Jesus conforme o versículo anterior, mas Jesus não os reconhece como tais. Ele, o juiz, conhece o segredo do coração de todos. Afastai-vos de mim, vós todos praticantes da injustiça. Jesus converte a questão relacionada à salvação do versículo 23, onde lemos, Senhor, são tão bem poucos os que se salvam, e uma questão que diz respeito ao próprio conhecimento pessoal. Quando alguém falha na busca da salvação em Jesus, isso significa que o pecado permanece na vida dessas pessoas. Versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides a Abraão, a Isaque, a Jacó e a todos os profetas no reino de Deus, mas vós sendo lançados fora. Haverá choro e ranger de dentes. Como se Jesus dissesse, quão pouco você possa considerá-la agora, a terrível expressão, afastai-vos de mim, o ferirá o coração, e jogará em agonia de desespero eterno, acompanhado pelo mais amargo choro e ranger de dentes, por loucura e raiva. Esta é uma ilustração que descreve a reação de alguém diante de uma notícia traumática. É um exemplo que mostra remorso, dor e frustração. Está claro aqui, embora não em todo lugar de sua ocorrência, que o cenário descreve a reação causada pelo fato de ser excluída da salvação, como a expressão, sendo lançados fora, independentemente declara. Jesus disse que os grandes patriarcas e profetas estarão lá dentro, mas aquele que não entrou pela porta estreita será rejeitado. Quando vides a Abraão, a Isaque e a Jacó, seus santos antepassados. Os judeus não tinham nenhuma semelhança com os patriarcas e não tinham direito de se gabar de serem descendentes deles. Contudo, nada era mais habitual do que abusar desse título. Jesus aqui lhe assegura que uma raça bastarda, que se afastou da fé e piedade dos pais, não tem a herança no reino de Deus. No reino de Deus. Realmente possuidor do reino da glória de Deus.
A maioria do povo judeu presumia que Deus havia preparado o reino para Israel. Eles esperavam participar dele com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, além de todos os profetas. Mas vós sendo lançados fora, rejeitados e excluídos com apenas desprezo e indignação. Versículo 29. E virão pessoas do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Essa parte da resposta foi levantada diretamente contra o preconceito judaico e é uma declaração clara de que a salvação de Deus será estendida às pessoas de todas as partes do mundo, e que muitos que se consideravam sozinhos com direito ao favor de Deus, em virtude de seus privilégios peculiares, seriam, por sua má conduta, finalmente excluídos de sua presença. Do Oriente, do Ocidente e do Norte e do Sul. Das terras pagãs mais distantes. A cena muda nesse versículo 29. Pessoas virão de todos os cantos da terra e entrarão no reino de Deus. Essa passagem alude à inclusão dos gentios no reino de Deus. O reino de Deus incluirá pessoas de todas as partes do mundo. A rejeição de Israel a Jesus como Messias não impediria o plano de Deus. O verdadeiro Israel inclui todas as pessoas que acreditam em Cristo. Esse foi um fato importante para Lucas enfatizar ao dirigir seu evangelho a um público gentil. Se sentarão à mesa no reino de Deus, tanto no reino da graça como na glória. Uma das figuras que Jesus usa para descrever a vida do povo de Deus no céu é um banquete em que Abraão faz a vez de hospedeiro. Jesus usa aqui uma famosa imagem judia muito viva. Os judeus acreditavam que quando viesse o Messias, todos se sentariam a um grande banquete para celebrar o acontecimento. Os judeus esperavam esse banquete com uma inflamada expectativa, mas nunca imaginariam que a ele poderiam sentar-se os gentios. Quando o banquete tivesse lugar, para os judeus, os gentios teriam sido destruídos. Mas Jesus, nessa passagem, afirma que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa naquele banquete. O que é ainda pior, diz que muitos dos filhos do reino ficarão de fora. O filho é herdeiro. Portanto, o filho do reino é aquele a quem corresponde a herdar o reino. Mas os judeus, segundo Jesus, perderão sua herança. Ficando sempre dentro do marco do pensamento judeu, convém recordar que os rabinos afirmavam: os pecadores no Geena serão cobertos de trevas. Para os judeus, o mais extraordinário e inaudito de toda essa passagem é que um gentio, a quem, segundo seu pensamento, só esperava as trevas de fora, fosse mencionado como possível candidato a participar do banquete messiânico, e que, com respeito aos judeus, que ele esperava ver recebido com os braços abertos, fossem arrojados às trevas exteriores. Evidentemente, segundo Jesus, as coisas seriam o inverso do esperado, e todas as concepções sustentadas pelo judaísmo eram transtornadas. O judeu devia aprender que o passaporte para chegar à presença de Deus não é pertencer a uma nação determinada, mas sim a fé. O judeu acreditava que, por pertencer ao povo eleito, Deus o amava. Pertencia ao povo do Senhor, e isso bastava para ser salvo. Jesus ensinou que a única aristocracia no reino de Deus é a aristocracia da fé. Jesus Cristo não é posse de raça alguma. Pode ser possuído por qualquer homem, de qualquer raça, em cujo coração haja fé. Versículo 30. E eis que há alguns dos últimos que serão primeiros, e há alguns dos primeiros que serão últimos. As mesmas palavras, como vemos em outros lugares, foram frequentemente empregadas por Jesus, mas com um sentido diferente. Vimos essas palavras em Mateus capítulo 19, versículo 30, em Mateus capítulo 20, versículo 16, e também em Marcos capítulo 10, versículo 31. O objetivo aqui era derrubar a vã confiança dos judeus, que, tendo sido escolhidos por Deus em preferência a todo mundo, confiavam nessa distinção e imaginavam que Deus estava de alguma forma ligado a eles. Por esse motivo, Cristo avisa que sua condição será mudada em breve, que os gentios, que na época eram expulsos, obtivessem o primeiro posto, e que os judeus, privados de sua honra, sem sequer ocupariam o canto mais distante do reino. Alguns dos últimos, os menos privilegiados. Haverá muitas surpresas no reino de Deus. Aqueles que são desprezados na terra, alguns gentios, por exemplo, serão grandemente honrados. De forma inversa, os que são considerados influentes e poderosos na terra podem não ter um nobre privilégio no reino de Deus. O que chama a atenção aqui? Ao refletirmos sobre Lucas, capítulo 13, versículo 22 a 30, somos desafiados a revelar nossas prioridades e a urgência de nossa busca por Deus. A porta estreita representa não apenas um caminho para a salvação, mas também a dedicação e a sinceridade que devemos ter em nossa jornada de fé. Que possamos sair dessa reflexão com um renovado compromisso de esforçarmos para entrarmos no reino de Deus, reconhecendo que todos são bem-vindos à mesa, independente de sua origem ou história. Vamos então, juntos,
buscar viver de forma que possamos ser reconhecidos como parte da família de Cristo. Que esse estudo lhe tenha abençoado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.